Olá, meu nome é Sol Mendes e esse canal foi criado para trazer conteúdos de autoconhecimento, autocura, desenvolvimento pessoal. Então, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no meu canal, aperta o sininho, porque toda vez que eu postar conteúdo, o YouTube te avisa e você recebe a comunicação do YouTube. Quer aprender a se comunicar melhor no trabalho, no seu relacionamento amoroso, na sua família? Então fica aqui nesse vídeo porque a gente vai falar sobre isso hoje. E a primeira coisa que você precisa entender nesse fator comunicação é a seguinte: a sua voz representa apenas 7% da sua comunicação. Você deve estar pensando agora assim, como assim, Sol? Eu vou te explicar. 7% é a tua voz, 38% é o seu tom de voz e 55% é a forma como você se comunica. E aí tem um fator muito importante de ser olhado. A forma como você se comunica é carregada de sensações. A sua sensação interna é expressa ali. O que você pensa verdadeiramente é expresso na sua forma. Porque o que você sente, você expressa na sua voz, no seu corpo, no seu movimento, na sua expressão. Então, olha quantos elementos fazem parte da comunicação. Então, você fala uma coisa e às vezes você está expressando outra. Então, vamos dar exemplos, porque sempre exemplos torna mais fácil a gente olhar de fora. Então, digamos que você tem um filho e você vai chamar o seu filho para tomar banho. Você pode falar para ele: Joãozinho, vai tomar banho. Ou você pode falar: Joãozinho, vai tomar banho, sabe? Você vai expressar o que de fato você está sentindo. Seu tom de voz, na tua expressão, vai sair o que de fato você está sentindo. Vai sair o que você de fato quer falar. Às vezes você não quer só falar assim: olha, vai tomar banho. Às vezes você quer dar um puxão de orelha no Joãozinho. Você quer falar algumas coisas, mas você não falou e você utilizou aquela frase ali para soltar a sua sensação interna com um tom de agressão. Então, esse é o primeiro ponto, a forma como você fala. E é muito fácil a gente observar isso. Numa reunião de trabalho, por exemplo, digamos que um gerente vai convocar a equipe de vendas para comunicar que nós precisamos bater a meta, vamos buscar alternativas para bater essa meta. Ele deu a comunicação e ele se comunicou com todo mundo e ele entregou ali a sensação interna dele, tá tudo bem, ok? Existe um fato e nós vamos resolver esse fato. Agora, observa como é diferente. Você já deve ter participado de reuniões de trabalho onde pessoas se alteraram, seja no movimento dele ou na voz, no tom de voz. E você observou isso. Então pode ser que o gerente coloque todo mundo numa sala e fale: nós precisamos, né? Ele tem um tom de voz mais agressivo, movimentos mais agressivos. E ali ele vai estar comunicando a sensação interna dele. Nesse ponto, gente, é onde acontecem as discussões e as brigas. Aí você para e fala: não, mas eu não disse nada. Você entregou o que você queria dizer de verdade. Você sempre entrega. Por quê? O que você fala, você tem consciência. Mas esses gestos que nós temos, os nossos movimentos, são todos inconscientes. E aí você entra em conflito. Conflito do quê? Do consciente com o inconsciente. Do que eu falo com o que eu verdadeiramente expresso. Então, é muito importante você olhar para isso e ter esse entendimento. Então, olhando tudo isso, a gente percebe que não exatamente a palavra é o que importa, né? E sim a sensação que é carregada nessa palavra, nesse diálogo. É isso que é considerado. E a gente sabe ler isso, você sabe ler isso, mas quando você está no papel do comunicador, quando você está entregando a comunicação, muitas vezes você não está percebendo. Mas é fácil você perceber o outro, né? Você assiste isso. Mas não se engane, você também cai nesse mesmo lugar, muitas vezes. Muitas vezes você está falando uma coisa, né? Mas a sua sensação é outra, e você está entregando a sua sensação. E o que o outro lê é isso também. E como você sabe ler isso, isso dá uma sensação de não verdadeiro, ou de falso, ou que tem alguma coisa ali nas entrelinhas que você não está conseguindo captar, entende? Porque você está lendo o conjunto. É isso que nós lemos. 7% é a voz, né? Então tá, eu entendi a voz. Mas tem os 55% que é a forma, que é o que você entende. Então percebe aí muitas vezes, quando você tá se comunicando com alguém, se a pessoa tá te entregando algo que você fala: mas não tá
combinando muito o que ela tá falando, né? Vamos olhar, fazer essa atividade de olhar um pouquinho para fora e depois a gente vai fazer uma atividade de olhar para dentro, tá? Porque olhar para fora vai te trazer essa consciência, né? Para um pouquinho para pensar, às vezes que você estava conversando com alguém e você falou, nossa, mas não sei, tem alguma coisa aqui que não tá legal, porque você consegue fazer essa leitura, você lê isso e você também se comporta dessa forma, você também expressa, né? Então a comunicação ela fica um pouco conflituosa, ela não fica clara, porque o que a pessoa tá falando é uma e a expressão dela, toda a forma é outra. Isso dá aquela sensação de tem alguma coisa aqui errada, não sei, dá a sensação de que algo é mentiroso ou é falso, né? Porque é a forma que te entrega a comunicação. Então observa aí, né? A gente fez a atividade de observar o outro, agora comece também a se observar nos momentos que você está se comunicando, né? O que você está comunicando e o que você está sentindo. Ok? Porque isso vai te trazer mais facilidade de se comunicar. Você vai começar a se conhecer melhor e você vai conseguir entregar a comunicação de uma forma mais clara. Uma outra coisa também que interfere no entendimento do que a gente fala, né? Ou como o outro entende, é a nossa segurança. Então, muitas vezes você quer falar uma coisa, mas você se sente inseguro, você tem uma insegurança, você tem uma crença por trás, e aí você tem medo de ser julgado, você tem medo de expressar o que de fato você está pensando. Você coloca um monte de barreiras no processo de comunicação. E aí o que acontece? Você começa a se comunicar com o outro e você vai dando voltas, voltas e voltas e voltas. A comunicação começa a se tornar muito confusa, porque você não está conseguindo expressar mesmo o que você gostaria, e você fica falando um monte de coisas que não tem nada a ver com o que de fato você gostaria de falar, e você fica pensando lá dentro da sua cabecinha o que de fato eu quero falar é isso, como é que eu vou falar isso? Então você está falando diversas coisas, olha como a comunicação fica confusa. Você está falando diversas coisas e lá dentro da tua mente você fica se cobrando, putz, mas não é isso que eu quero falar, é de outra forma que eu gostaria de falar, é isso que eu quero, como é que eu falo isso? Será que a pessoa vai entender? Será que ela vai me julgar? Será que ela vai ficar brava? Aí você se fecha na tua mente e fica tendo um diálogo interno só com você. E você não expressa isso. Por quê? Porque você colocou diversas regras, crenças e inseguranças na frente. Aí você não expressou o que você gostaria. Você deu a entender o que você gostaria. Você foi falando várias coisas, dando a entender, na sua mente você estava dando a entender que era aquilo. E aí você espera que o outro entenda o que você quer falar nas suas entrelinhas. Gente, isso é muito arriscado. Por quê? Olha como isso é arriscado. Primeiro porque a pessoa começa a se perder no que você está falando e às vezes ela vai fazer de fato, ela vai ter uma conclusão de algo que não era, né? E aí não tem comunicação, né? E você tá ali dando voltas para falar o que você quer. Então, ela não tá de fato entendendo. Você tá falando e ela não tá te entendendo. Ela não tá conseguindo alcançar a tua linha de raciocínio. Ela não tá conseguindo alcançar o que você quer passar para ela. E aí você se isola na tua mente, pensando, como é que eu vou falar isso, né? E aí também é importante, né, a gente olhar para isso. Nem sempre a pessoa vai entender o que você está falando. Por quê? Porque você está confuso, você está buscando formas de falar, enquanto você está falando, você está buscando formas de falar e de expressar isso que está passando dentro da sua mente, na sua cabecinha. Então a pessoa fica confusa. Como é que a gente faz para sair disso? Então, a primeira coisa, você tem que ter clareza do que você quer falar. O que é que você quer falar? Qual é a tua meta? O que você está querendo? É possível conversar sobre isso abertamente, amorosamente? Porque, por mais que você fale uma coisa, aí você expressa uma coisa, mas você não concorda e você está pensando em outra, o teu corpo entrega que não é isso. Então, a pessoa não vai conseguir mesmo se conectar com o que você está falando. Né? A sua forma não está entregando o que de fato você quer comunicar. São 55%, lembra que a gente falou no começo desse vídeo? 55%. Então a pessoa não vai conseguir alcançar a tua comunicação. E aí você acredita que nas entrelinhas ela deveria entender o que você está falando. Então você julga que ela deveria te entender. Aí você desconsidera um ponto que é extremamente importante.
Você teve uma criação, você teve uma experiência de vida, você teve uma história, você teve uma educação. Essa outra pessoa teve uma experiência de vida, uma história, uma educação, talvez uma cultura diferente da sua. Então, muitas vezes o que parece ser óbvio para você não é óbvio para o outro. E você precisa considerar isso, você tem que considerar isso. Nem sempre o que é óbvio para você é óbvio para o outro. E aí que entra a questão do interesse, o real interesse que você vai ter nessa pessoa, de estar junto com ela e acompanhar o raciocínio dela. Então, quando eu estou me comunicando, eu me conecto com essa pessoa e pergunto: faz sentido para você? Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Tá claro? Você vai checando a comunicação. Se ela não está entendendo, é sinal de que não está sendo claro. E se não está sendo claro, vai valer a reflexão para você se, né? Vamos ver algumas reflexões. Por que eu não estou sendo claro? Por que eu estou com medo de verbalizar isso? O que eu gostaria mesmo de falar com essa pessoa? Qual é o meu objetivo aqui? Entende? Você vai ter que fazer uma reflexão, né? Por que eu não estou sendo entendido? E aí, fazendo essa reflexão, você também vai acompanhar o retorno do outro. Tá claro para você o que eu estou querendo te dizer? E nesse ponto, que é extremamente importante, você vai ter que estar presente. Você vai ter que ter interesse pelo entendimento do outro. E você vai ter que ter paciência. Porque, né, mais uma vez voltando para o óbvio, você achou que é óbvio, mas para ele não tá tão óbvio assim. Então você vai ter que ter paciência e interesse. Interesse de entender o que ele está pensando e o que ele está achando para vocês alinharem essa comunicação. Para vocês chegarem num ponto comum, um ponto de, tá, entendi, né? Então, um exemplo muito simples é tão engraçado isso, gente, porque às vezes a pessoa ela comunica uma coisa com você e você entende outra, e isso acontece todo o tempo, né? Não é só você que fala e o outro não entende, né? Mas acontece isso com você, o outro te fala coisas, às vezes você não entende, e às vezes você não tem nem interesse de querer entender, né? Sei lá, por algum motivo. Então, existe um exemplo que é muito legal, que é o seguinte: um dia, uma amiga minha me falou o seguinte: Sol, eu gostaria que você viesse conhecer minha casinha. E aí ela falou a casinha dela, e eu fiquei imaginando uma casinha, eu desenhei uma casinha na minha cabeça. Então, ela me falou uma coisa e eu entendi outra. Eu falou assim, casinha. Casinha pra mim era a casinha de quando eu era criança e eu desenhava. Então, uma casinha de madeira, tinha janelinhas, tinha uma portinha, tinha uma chaminé, tinha uma árvore na porta da casa. Eu desenhei uma casa de madeira na minha cabeça, né? Ela me falou uma coisa e eu desenhei isso na minha cabeça. E aí eu falei, tá legal, vou conhecer a sua casinha sim. Ela falou, nossa, tá tão bonita, tá tão legal, eu gosto tanto dela. Eu falei, que legal, legal que você gosta da sua casinha. Vou aí conhecer a sua casinha. E aí eu fui pra São Paulo e entrei em contato com ela, falei, putz, tô aqui, quero conhecer a sua casinha e tal. E a gente fez um jantar e eu fui conhecer a casinha dela. Quando eu cheguei lá, eu fiquei desapontada. Por quê? Eu cheguei na rua e a rua já não era como eu imaginava. Eu imaginei uma coisa. E aí quando eu cheguei na casa dela, era um condomínio de casas e era uma casinha do lado da outra, realmente era uma casinha assim, porque era uma casa que não é grande, né? Umas casinhas uma do lado da outra, toda branquinha, mas uma linha muito mais moderna. Não tinha nada a ver com o que eu desenhei na minha cabeça. Eu desenhei uma casinha de madeira e quando eu cheguei na casa dela era uma casinha moderna, um condomínio moderno, né? Que as pessoas põem lá o dedinho, a digital e entra. E na minha cabeça não era nada disso. Então ela me falou uma coisa e eu entendi outra. O meu entendimento foi com base nas minhas experiências, no que eu entendo como casinha. Eu tenho um conceito do que é casinha, né? E o conceito dela é outro. E eu não tive a curiosidade de perguntá-la, mas como assim casinha? Mas como é a sua casa? Mas por que você gosta de estar nessa casa? O que é legal fazer aí? Por que você gosta tanto? Eu não tive esse interesse. Foi muito no automático. Por que eu tô falando isso, gente? Porque as nossas comunicações, elas são assim. Grande parte do nosso dia é automático. A pessoa fala uma coisa e fala, legal, legal, entendi. E você não entendeu, né? Você não entendeu. Você pegou o significado que você tinha lá dentro da tua cabeça e falou, entendi, é isso.
né? E não teve um entendimento real. Assim como isso acontece com você, acontece também com o outro. Olha que interessante. O que acontece com você, acontece também com o outro. Não é diferente, tá? Então, se você quer se comunicar verdadeiramente com alguém, você vai ter que ser claro. Porque por mais que você fique se julgando, né, você quer falar uma coisa e você está se julgando por conta disso, a tua forma entrega esse julgamento, a tua forma entrega essa não clareza. E aí o outro também não vai entender. Né? E ele também pode, você pode na sua cabeça estar sendo super claro e ele está tendo um entendimento dele. Então, comunicação verdadeira requer presença, requer interesse, requer você estar junto com o outro, acompanhando, sabendo se ele está entendendo o que você está falando. Requer você limpar as suas crenças e as suas inseguranças para você ter segurança de comunicar o que de fato você quer e você pensa. Okay? Porque existe uma ideia na nossa mente de certo e errado, e toda vez que eu entro nesse campo certo e errado, eu me julgo e não comunico o que eu gostaria. Isso vai trazer frustração, isso vai te trazer impaciência, vai te trazer mais insegurança. Então, o que eu dou de dica aqui nesse vídeo? Autoconhecimento é a chave para você ter comunicações mais verdadeiras, relacionamentos mais verdadeiros, comunicações mais claras, você se conhecer, você entender o que está dentro de você, você comunicar para o outro, tendo presença, né, estando presente para fazer essa comunicação. Uma outra coisa que é muito importante que eu ainda não falei é a questão do contexto. Por que contexto, Sol? Então, contexto é o seguinte, eu vou falar algo com alguém, então eu preciso observar se naquele momento é o momento adequado para eu conversar com essa pessoa, né? Contexto. Então, se a pessoa está numa reunião de trabalho, você está vendo que naquele momento ela não está disponível porque existe algo que ela está fazendo, primeiro você checa. Ah, podemos falar? Se você vê que a pessoa não está te dando a atenção que você precisa naquele momento, não fique bravo. Você não sabe qual é essa tarefa, essa atividade que essa pessoa está fazendo, né? Então espera um pouquinho, tira um pouco do teu controle, espera aquele momento para vocês conversarem, para você entregar a tua mensagem, para os dois estarem presentes. Porque se você está presente e o outro está ausente, não existe comunicação. Ok? Se o outro está presente e você está ausente, preso na tua mente, pensando, mas o que eu vou falar, também não existe comunicação. Por quê? Você não conversa sozinho, né? Você está conversando com alguém e aquela pessoa está interagindo com você. E muitas vezes essa pessoa ela vai chegar no ponto que você quer, mas por você estar tão preso na tua mente, sabe? Você está pensando tanto, como eu vou falar o que eu quero, você perde o time da conversa, você perde a oportunidade de falar o que você gostaria. E aí muitas vezes você vai falar o que você gostaria meio que sem contexto, sem pé e sem cabeça. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Esse processo de comunicação é um treino de você estar presente, é um treino de você ter interesse em você, né? Você tirar essas inseguranças que estão aí dentro, você tirar seus julgamentos, o seu medo, e interesse pelo outro, né? Pelo que ele pensa, pelo entendimento que ele tem das coisas que você está comunicando. Nesse lugar é possível você construir comunicações verdadeiras, relacionamentos verdadeiros, e nesse lugar você é entendido e você entende. Então é uma via de mão dupla, você entende e é entendido. Só assim que pode acontecer a comunicação verdadeira, ok? Então, esteja aberto para isso, esteja aberto para o relacionamento, tira o que não é, tira suas inseguranças, tenha mais clareza das coisas, né? Se faça sempre essas perguntas, o que eu gostaria mesmo de falar, qual é a minha real vontade, e esteja de acordo com isso, porque a sua orientação interna, ela vem. E através dessa orientação interna, toda vez que você segue seu coração, mesmo, nós estamos falando de coração, não estamos falando de ego, ok? O ego ele é sempre muito conflituoso, nós estamos falando de coração, né? A sua orientação interna, que vem do seu coração, é o que faz com que a sua comunicação seja leve, doce. Então você entrega essa comunicação, se mantém presente, tenha paciência com o outro que está recebendo essa informação, cheque se ele está acompanhando
o seu raciocínio, se existe alguma dúvida, se não está claro, e aí você constrói uma boa comunicação, uma comunicação verdadeira e um incrível relacionamento. E é isso que você quer, isso que você gosta, e é isso que nós gostamos, é isso que nós queremos. Entender e ser entendido. Ok? Então, se você conhece alguém que está precisando melhorar a sua comunicação, que acha que não é entendido por algum motivo, compartilha esse vídeo, dá um like. Se você não se inscreveu aqui ainda no canal, tem um sininho aqui embaixo, se inscreve aqui no meu canal. Um beijo grande no seu coração e namastê!